Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor. O pastor pediu para que estivesse auxiliando nesse momento de estar preparando a mensagem também para os irmãos, que mesmo não podendo estar reunidos na igreja, como de costume, que nós não venhamos deixar de meditar na palavra de Deus, deixar de orar, de manter a nossa comunhão. E eu venho meditando então no livro de Ruth, e ao receber esse convite, imaginei então que fosse oportuno compartilhar essa história com os irmãos, mesmo sendo um livro já muito conhecido, tenho certeza que todos já sabem até de cabeça a história. Mas justamente por ser já um livro até conhecido de todos, vai nos facilitar no estudo dela, os irmãos vão acompanhar com bastante facilidade, trazer na memória tudo que nós já aprendemos sobre esse livro. E eu entendo que esse livro ele tem uma lição muito oportuna para nós nesse momento, porque ela é uma história que mostra como Deus se move de maneira misteriosa para realizar as suas obras. Uma história para pessoas que se perguntam onde Deus está quando uma tragédia após a outra ataca a sua fé. Para pessoas que se perguntam se vale a pena uma vida de integridade em tempos difíceis. Uma história para pessoas que não conseguem imaginar que algo de bom possa vir de suas vidas comuns de fé. Então eu entendo que seja um livro de fato encorajador, e eu espero que ele tenha esse efeito na vida dos irmãos, de estar renovando as esperanças, os ânimos, enfim, encorajando também a igreja. Amém? Então eu vou pedir que os irmãos abram lá no livro de Ruth. Nós vamos ler o primeiro capítulo, que nós vamos estudar sobre ele hoje. Vamos ler então por completo. São apenas 23 versículos, 22. Então uma leitura rápida, só para refrescar um pouco a nossa memória a respeito da história. Se os irmãos quiserem pausar o vídeo enquanto procuram, para que possamos acompanhar todos juntos, fique à vontade. Então vou dar início à leitura, livro de Ruth, capítulo 1, diz o seguinte: Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém, de Judá, foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Vão agora e voltem cada uma para a casa da sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E dê um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas. Por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre, para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque eu sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tem esperança, ou ainda que se casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas.
A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. Seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se moveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: Essa não é Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth, sua nora a Moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Amém, irmãos? Mente até aí. Vamos curvar nossas cabeças, levar nossos pensamentos a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Somos gratos pela Tua misericórdia, Pai, pelo Teu amor, que nos sustenta, que nos anima, que nos fortalece. Sabemos, ó Pai, de que Tu estás no controle de todas as coisas, e como Teus filhos, ó Pai, e pelo Teu amor para conosco, o Senhor irá continuar cuidando de nós, independente das circunstâncias, independente de como o mundo esteja, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que Tens feito, porque Tens nos preservado, tem nos sustentado, nos fortalecido, Senhor. Queremos agora meditar na Tua Palavra, Deus, pedimos que o Senhor se manifeste em nosso meio, que o Senhor se revele a cada um de nós, nos dê entendimento da Tua Palavra, da Tua vontade, possamos, ó Deus, entender aquilo que Tu queres nos transmitir, nos ensinar através desse livro de Ruth, Senhor. Então fala conosco, Pai, manifeste o Teu Espírito, Deus, e aumenta a nossa fé, fortalece a nossa fé, Deus. Cumpre a Tua obra em nossas vidas, Pai. Que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, irmãos, nós podemos ver aqui que, de acordo com o capítulo 1, versículo 1, nós vemos que a história se passou no tempo de juiz, né? Que nos dizem que os juízes julgavam. E foi nesse período, então, esse período, né, na verdade, dos juízes foi que um período de 400 anos depois que Israel entrou na Terra Prometida, sob a direção de Josué, e antes que houvessem reis em Israel. E o livro de Juízes, ele vem logo anteriormente aqui ao livro de Ruth na nossa Bíblia. E se nós formos ali no último versículo do livro de Juízes, os irmãos vão perceber que tipo de período foi esse. Está lá, Juízes 21, 25, diz o seguinte: Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Então daí nós percebemos que era uma época um tanto sombria em Israel. Cada um fazia aquilo que bem achava, que decidia ali por si mesmo, que seria o melhor. E o que acontecia então que o povo, faltava ali uma liderança. Então o povo constantemente pecava, se afastava de Deus. Deus então permitia que os inimigos se levantassem contra eles. E aí nesse momento o povo se arrependia, clamava por ajuda. Deus então misericordiosamente levantava um juiz para libertá-los. E esse ciclo se repetia constantemente, com o povo se afastando de Deus outra vez, e Deus então tendo que levantar um outro juiz para retomar ali
o seu povo, para cuidar do seu povo. Isso fazia parecer com que os propósitos de Deus para a justiça e a glória de Israel estivessem falhando. Mas agora o livro de Ruth, o que ele faz por nós é nos dar um vislumbre da obra oculta de Deus durante esses piores momentos da nação de Israel. Tanto que se nós formos lá no último versículo do livro de Ruth, lá de Ruth 4, versículo 22, o último versículo diz o seguinte: Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Ora, nós sabemos que foi aqui esse Davi que a Bíblia está falando. Então, uma das principais mensagens desse livro é que Deus está trabalhando mesmo nos piores momentos do seu povo. Mesmo através do pecado do seu povo, através do pecado ali da nação de Israel, Deus estava trabalhando para o bem deles, propiciando para que um rei fosse levantado, para trazer ali a paz à nação, para reestruturar a nação, trazer vitória também diante dos seus inimigos. Então, isso era uma verdade que Deus estava cuidando ali do povo, era uma verdade tanto a nível nacional, como ele estava preparando já o rei da sua nação, mas também era uma verdade a nível pessoal, a nível familiar, porque Deus estava também trabalhando ali na família de Ruth, de Noemi, pessoalmente ali cada uma delas. Então isso nos mostra que Deus está trabalhando mesmo nos piores momentos, mesmo quando você pensa que Ele está mais distante de você, ou até que Ele se voltou contra você. A verdade é que Ele está lançando ali os alicerces para uma vida de grande felicidade. Eu acho que essa é a mensagem de Ruth, e eu convido então os irmãos para me acompanhar aqui para vermos o que esse autor desconhecido, não sabemos quem escreveu esse livro, mas temos certeza que ele estava sob inspiração de Deus, inspiração do Espírito Santo. Vamos ver então o que ele queria nos ensinar. Então, irmãos, aqui nos versículos de 1 a 5, nós vemos aqui a descrição da miséria que Noemi se encontrava. Primeiro nós vemos que havia fome em Judá, onde Noemi, seu marido e seus filhos ali viviam. Só que Noemi conhece bem quem é que causa essa fome. Era Deus quem estava por trás daquilo. Em Levítico 26, versículos 3 e 4 diz o seguinte: Se vocês andarem nos meus estatutos, observarem os meus mandamentos e cumpri-los, então eu lhe darei suas chuvas na estação deles, e a terra dará o seu aumento. Ou seja, o que Deus estava dizendo era que se o povo permanecesse na sua presença, Ele cuidaria deles, fazendo ali com que as suas colheitas prosperassem. E qual é o outro lado dessa história? Quando o povo se afastasse, se rebelasse contra Deus, então Deus iria reter as chuvas. Então, naquele momento em que Israel estava passando por uma grande fome, não tinha ali, porque não estava chovendo, então ela sabia que era a dura mão de Deus agindo, retendo aquelas chuvas. E aí, então, após Deus reter as chuvas ali, aquele povo começar a passar fome, a família de Noemi toma essa decisão de peregrinar para Moabe, que era uma terra pagã, com deuses estrangeiros. Ora, Deus havia chamado o seu povo para ser separado das terras vizinhas. Então essa também não foi a decisão mais sábia que eles tomaram. E então, como se já não bastasse o sofrimento que estavam passando, ter que fugir ali da fome, procurando outro lugar para viver, agora Noemi perde seu marido, Elimeleque. E por isso no versículo 13, nós vemos aqui o que ela sentia nesse momento. Versículo 13, quando ela disse, aqui no final do versículo: a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então agora, quando o marido de Noemi morre, o que ela poderia sentir a não ser o julgamento de Deus a atingindo e acrescentando mais sofrimento à dor que ela já estava passando. Mas como se isso não fosse bastante, ali o sofrimento da perca do seu marido, nós vemos que continuaram a viver ali. Seus 2 filhos tomam como esposas 2 mulheres moabitas,
uma chamada Orfa, outra Ruth. E novamente a mão de Deus recai sobre ele, quando nós vemos no versículo 5, que após 10 anos de casamento, sem filhos, tanto Malom quanto Quilion morrem, de modo que aquela mulher foi desprovida agora de seus 2 filhos e do seu marido. Então, a fome em Israel, a mudança para uma terra pagã, terra de Moabe, a morte do seu marido, o casamento de seus filhos com esposas estrangeiras e agora a morte dos seus filhos. Tragédia após tragédia, sofrimento após sofrimento. E no versículo 6, Noemi recebe então a notícia de que o Senhor visitou o seu povo e lhes dando alimento, provendo alimento. E agora ela decide então voltar para Judá. Suas 2 noras, Ruth e Orfa, a princípio seguem o caminho com ela, mas nós vemos agora que nos versículos de 8 a 13, Noemi tenta convencê-las a voltar para casa. Nós podemos imaginar pelo menos 3 razões pelas quais o escritor dedica tanto espaço ao esforço de Noemi tentar dispensar ali as suas noras. Então um dos motivos seria para enfatizar a miséria de Noemi. Por exemplo, no versículo 11, nós vemos quando Noemi disse: voltem, minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Em outras palavras, Noemi está dizendo: olha, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. A minha condição é pior do que a de vocês. Se vocês continuarem comigo, só vão encontrar miséria. Se vocês tentarem ser fiéis a mim e aos seus maridos, que faleceram, ou seja, a família, vocês não vão encontrar nada além de dor e sofrimento. E assim ela conclui no final do versículo 13, dizendo ali: não, minhas filhas, pois é extremamente... diz aqui: não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Ou seja, não venham comigo, porque Deus está contra mim. A sua vida vai ser tão amarga quanto a minha se vocês continuarem ao meu lado. Essa pode ser uma das razões porque o escritor aqui dispensou tanto tempo para mostrar aqui essa decisão de Noemi expulsar as suas noras. A segunda razão para os versículos aqui de 8 a 13 pode ser para nos preparar para um costume em Israel que vai mudar todo o rumo da história de Noemi nos capítulos seguintes. E que costume é esse? Era de que quando o marido israelita morresse, seu irmão ou um outro parente próximo, ele poderia se casar com a viúva e continuar com o nome do seu irmão, dando então continuidade ali àquela família. Se os irmãos quiserem aprender mais desse costume, está lá em Deuteronômio 25, os versículos 5 ao 10, quiserem analisar depois. Mas então Noemi está se referindo a esse costume aqui no versículo 11, quando ela diz que não tem mais filhos para casar com Ruth e Orfa. Então ela acha que é impossível para suas noras permanecerem comprometidas com o nome da família. Ela não se lembra, obviamente, que há um outro parente chamado Boaz que pode desempenhar esse papel. Então aqui nós já temos também uma lição importantíssima. Porque quando nós decidimos que Deus está contra nós, quando nós entendemos ali que Deus não quer, que Deus está pesando a sua mão contra nós geralmente exageramos na nossa desgraça, exageramos na nossa desesperança. Ficamos tão amargos que não conseguimos ver as misericórdias de Deus se manifestando à nossa volta. Porque nós percebemos aqui lendo esse texto que foi Deus quem acabou com a fome em Israel, permitindo que ela voltasse para casa. Foi Deus quem preservou um parente para continuar a linhagem daquela família. Foi Deus também quem constrangeu Ruth para ficar com Noemi, cuidando ali da sua sogra, de sendo uma companheira. Então Noemi não estava de fato sozinha, Noemi não estava ali de todo desamparada. Mas ela está tão amargurada com a dura providência de Deus que ela não consegue ver a misericórdia dele trabalhando na sua vida. Terceira razão aqui para esse versículo de 8 a 13 é para fazer parecer ainda mais surpreendente a fidelidade de Ruth a Norma. No versículo 14,
Nós vemos aqui que Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Nem mesmo outro pedido, no versículo 15, pôde convencer Ruth, né, a deixá-la, a ir embora. E isso é mais surpreendente ainda depois dessa descrição sombria de Noemi sobre o futuro dela. Mas Ruth decide permanecer ao seu lado, apesar de um futuro aparentemente sem esperança, de casamentos ou de filhos. E essas surpreendentes palavras de Ruth podemos encontrar lá nos versículos 16 e 17. Vamos ver aqui 16 e 17, quando Ruth diz: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Então nós vemos aqui essas palavras surpreendentes. Quanto mais a gente pensa, né, analisa essa situação em que Noemi se encontrava, toda essa amargura que ela descreve da sua vida, mas nós vemos aqui essas palavras de Ruth, querendo acompanhá-la. Então o compromisso de Ruth com a sua sogra desamparada é simplesmente surpreendente. Primeiro, porque significa deixar a sua própria família, a sua terra. Segundo, porque até onde ela saiba, vai ser uma vida também de solidão, de viuvez, sem filhos, porque Noemi disse que não teria mais ninguém para dar em casamento. E se ela se casasse com alguém que não fosse parente, então o seu compromisso com Noemi e a família seria perdido ali, teria sido em vão. Terceiro, porque significa ir para uma terra desconhecida, com um povo diferente, novos costumes, nova linguagem. E quarto, porque era um compromisso ainda mais radical do que o casamento. Quando ela disse lá no 17, no final ali: onde você morrer, morrerei eu, e ali serei sepultada. Ou seja, ela não estava ali apenas preocupada com a sua sogra já idosa, imaginando: vou continuar com ela mais um período, coitada, daqui a pouco ela vai morrer mesmo, aí eu volto para casa, volto para minha família. Não, ela estava disposto a largar tudo, abandonar tudo para acompanhá-la. Então, em outras palavras, ela diz: nunca mais vou voltar para casa, nem mesmo se Noemi morrer. Então era um compromisso muito mais do que momentâneo, muito mais do que passageiro. E o que nós percebemos então aqui, ainda mais surpreendente, né, nessa resposta de Ruth, é o seguinte: no versículo 16, quando ela diz, no final 16, o seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Ora, Noemi acabou de descrever que a mão de Deus estava contra ela. Então as experiências de Noemi com Deus estavam sendo ali de pura amargura. Mas apesar disso, Ruth abandona a sua herança religiosa e decide fazer do Deus de Israel o seu Deus. Talvez ela já tivesse esse compromisso anos antes, quando se casou, né, com o filho de Noemi, e ele provavelmente lhe ensinou do grande amor de Deus pelo seu povo, de como o povo foi resgatado lá do Egito, e Deus os fez atravessar pelo Mar Vermelho, enfim, todo o glorioso propósito de Deus para o seu povo, de paz, de retidão. Só que de uma maneira ou de outra, o importante é que Ruth passou a confiar no Deus de Noemi, apesar das amargas experiências de Noemi. Então nós temos aqui o exemplo de uma pessoa ideal de Deus, alguém que tem uma fé em Deus, que vê além dos momentos amargos que possa estar vivendo, alguém que encontra liberdade de toda a segurança dos confortos que o mundo pode oferecer, alguém que tem uma coragem para se aventurar no desconhecido, que tem também um compromisso radical nos relacionamentos designados por Deus. Que possa servir então de exemplo para nós nos espelharmos nessas características dela. Assim, Ruth então e Noemi retornam juntas para Belém de Judá. Eu estou aqui no versículo 19. Voltam então para a sua terra, né, para a terra de Noemi. E quando se encontram ali, acontece um grande movimento ali na cidade pela volta de Noemi, das mulheres ali vindo ver quem era ela, né, confirmando se era Noemi. E no versículo 20, então, Noemi diz o seguinte: olha, não me chame de Noemi. Noemi queria dizer agradável, doce. Me chame de Mara. Mara quer dizer amarga. Por quê?
porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando eu saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Ora, o que nós podemos então tirar aqui dessa teologia de Noemi, ou seja, do seu entendimento a respeito de Deus? Nós podemos perceber que Noemi estava segura de pelo menos 3 coisas. Uma é que Deus existe, que Deus é soberano, mas também que Deus a afligiu. E o problema aqui com Noemi é que ela se esqueceu, por exemplo, da história de José, que também foi para um país estrangeiro, foi vendido como escravo, foi colocado numa prisão. Então ele tinha todos os motivos para dizer, junto com Noemi, que o Todo-Poderoso lidou amargamente com ele, o afligiu. Mas nós sabemos pela sua história que José manteve a sua fé e que Deus transformou tudo o que lhe aconteceu para tanto o seu bem pessoal quanto para o bem da nação de Israel. Então Noemi, ela tem razão em acreditar em um Deus soberano, em um Deus que é todo-poderoso, que governa os assuntos tanto das nações quanto das famílias e que dá a cada dia a sua porção de sofrimento e de alegria a cada um de nós. Mas o que ela precisava fazer nesse momento era abrir os seus olhos para os sinais dos propósitos misericordiosos de Deus. Foi Deus quem cessou a fome e abriu o caminho de volta para casa. Nós vemos ali no final do versículo 22, quando nós vemos ali, chegaram a Belém no começo da colheita do cevado, ou seja, no momento em que havia maior fartura de alimento, renovando as suas esperanças. Não apenas isso, ela precisava abrir os seus olhos para Ruth. Que presente, né, irmãos? Que bênção aquela mulher de aceitar ali, acompanhá-la, abandonar sua família, abandonar sua terra. Noemi, a essa altura, poderia estar vagando sozinha, mas Ruth a acompanhou. Então, ter ali a companhia de Ruth, né, para auxiliá-la, para cuidar dela. No entanto, quando Noemi e Ruth estão diante do povo de Belém, Noemi diz ali no versículo 21, o Senhor me trouxe de volta vazia. Ora, não era assim, Noemi. Ela estava já tão cansada de chorar à noite que não conseguia ver a alegria se rompendo pelo amanhecer. O que ela poderia dizer se pudesse ver o futuro delas? Se Noemi a essa altura soubesse que Ruth teria um filho, né, ela seria avó, e que esse filho seria avô do maior rei de Israel, e que esse rei de Israel seria ali, pré-anunciaria, né, o rei dos reis, Jesus Cristo, o Senhor do universo, que libertaria toda a nação, todo o povo, até os dias de hoje. Mas ela não enxergava naquele momento, se sentia amargurada, triste, e achava que estava de mãos vazias. Mas à medida que a história continua, nós vemos como é que Deus estava trabalhando e que Deus vai transformar toda aquela situação. Mas essas já são cenas para os próximos capítulos. Vamos deixar aqui o restante do livro de Ruth para outro dia, porque nós não sabemos até quando vai essa quarentena. Preciso ter assunto também para os próximos encontros. Então vamos parar por aqui, no final do capítulo 1. E eu queria que nós tirássemos então, relembrássemos aqui pelo menos 4 lições que nós tivemos nesse momento, nesse capítulo. Uma é que Deus governa soberanamente. Deus Todo-Poderoso, Ele reina sobre todos os homens, Ele governa sobre as nações, Ele governa sobre as famílias. A sua providência, ela se estende desde lá do Palácio do Planalto até a sala da sua casa. Sejamos então como Noemi nesse aspecto. Por mais que ela tivesse suas dúvidas, ela nunca duvidou de que Deus estivesse envolvido em todas as áreas da sua vida e de que ninguém poderia deter a sua mão. É Ele quem dá a chuva e retém a chuva. Ele dá a vida e tira a vida. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Noemi então estava certa e nós devemos nos juntar a ela nessa convicção. Deus Todo-Poderoso reina sobre todos os homens. O segundo aspecto aqui, a segunda lição, é a respeito da misteriosa providência de Deus. A providência de Deus, muitas vezes, ela é difícil. Noemi havia sentido, né,
que Deus estava lidando amargamente com ela, pelo menos a curto prazo ali, ela só enxergava amargura, sofrimento e tristeza. Aí talvez nós possamos pensar, mas isso tudo foi culpa ali do pecado, deles irem para Moabe e se casarem com esposas estrangeiras, tendo ido a uma terra pagã. Talvez sim, mas não necessariamente. Salmo 34, versículo 19 diz: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todos eles. Nem o Antigo Testamento, nem o Novo Testamento prometem que os crentes vão escapar da aflição nesta vida. Nós somos, sim, de fato, um povo escolhido por Deus, um povo cuidado por Deus, mas nós não vivemos aqui numa redoma de vidro, protegidos ali de tudo e todos. Nós também passamos por sofrimentos no tempo presente, assim como Jesus sofreu. A Bíblia diz que nós também iremos sofrer aqui nessa vida. Mas suponha que esse sofrimento de Noemi fosse então devido à sua desobediência. Isso tornaria a história ainda mais encorajadora, porque mostra que Deus está disposto e é capaz de transformar os seus julgamentos em alegrias para o seu povo, para os seus filhos. Se Ruth foi trazida à família pelo pecado, é ainda mais surpreendente que ela se torne a avó de Davi e ancestral de Jesus Cristo. Então a lição aqui é que você nunca deve pensar que um pecado no passado significa que não há esperança para o seu futuro. O terceiro ponto seria os bons propósitos de Deus. Deus não apenas reina em todos os homens, mas as suas providências, por mais que muitas vezes pareçam amargas, elas são para o bem e a felicidade do seu povo. Quem imaginaria que, no pior de todos os tempos, ou seja, aquele período de juízo, cada um fazendo o que bem entendia, que Deus estava se movendo ali silenciosamente no meio das tragédias de uma única família, para preparar o caminho para o maior rei de Israel. Mas não apenas isso, ele estava trabalhando também para encher Noemi e Ruth com grande alegria, grande felicidade, paz e esperança. Então, se alguma coisa durante esses dias tem abalado seu ânimo, tem te deixado sem esperança, aprenda com Ruth que Deus está trabalhando agora para lhe dar um futuro e uma esperança. Então confie nele, espere pacientemente. O quarto ponto então seria, nós finalmente aprendemos aqui a respeito da liberdade como a de Ruth. Em que sentido? Nós percebemos aqui que quando nós confiamos na bondade de Deus, na sua misericórdia, para segui-lo todos os dias da nossa vida, então nós somos livres como Ruth. Se Deus chama você, você pode deixar sua família, amigos e pode assumir compromissos radicais com Deus e a sua obra. Quando você acredita na soberania de Deus e que Ele gosta de trabalhar por você, poderosamente, por você e para aqueles que confiam nele, isso proporciona uma liberdade, uma confiança e uma alegria que não podem ser abaladas em tempos difíceis. O livro de Ruth nos dá um vislumbre da obra oculta de Deus durante os piores momentos. E assim como todas as escrituras, Ruth foi escrita para que nós pudéssemos ter esperança. Amém? Então, irmãos, vamos parar por aqui. Vamos agora então curvar nossas cabeças, levar nossos pensamentos a Deus e orarmos. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado por se fazer presente em nosso meio. Obrigado, Deus, porque podemos perceber através da Tua Palavra, através desse livro de Ruth, ó Deus, que mesmo que tudo pareça perdido aos nossos olhos, ó Pai, o Senhor não perdeu o controle da situação. Nós temos a certeza de que o Senhor está o tempo todo cuidando de nós, ó Deus. O Senhor está o tempo todo agindo de forma, Pai, a nos abençoar, a propiciar o melhor para cada um de nós. Porque Tu és o único e verdadeiro Deus, nosso Senhor, nosso resgatador, Deus Todo-Poderoso, que reina sobre todos os poderosos, reina sobre todo o universo, Pai. Nada escapa
ao controle de suas mãos, mesmo que aos nossos olhos pareça amargo, pareça difícil, ainda assim nós temos que estar trabalhando para o nosso próprio bem. Então eu te peço, Pai, que o Senhor possa estar aplicando a Tua palavra aos nossos corações, às nossas vidas, nos fortalecendo, nos avivando, nos vivificando, Pai, nos consolando também, renovando o nosso ânimo, renovando a nossa alegria, a nossa paz e renovando em nós a certeza de que o Senhor nos ama, se importa conosco, está cuidando de cada um de nós. Te peço, Deus, por Tua graça, Tua misericórdia, que o Senhor alcance cada um que está acompanhando esse vídeo, essa mensagem, Pai. Já não podemos estar reunidos como de costume, né, como outrora fazíamos, mas temos a certeza, Pai, de que o Senhor, que como Espírito pode estar em vários lugares, em todo lugar ao mesmo tempo, né, na verdade. Então o Senhor está aqui comigo, mas está também com cada um dos seus lares. Eu te peço, Pai, Tu sabes a necessidade de cada um, sabe como cada um dos Teus filhos se encontra nesse momento. Eu peço então para que o Senhor esteja agindo, indo de encontro aos seus corações, ó Pai, agindo onde eles mais precisam, Senhor. Dá saúde ao Teu povo, Pai, não apenas saúde física, nesse momento, né, de doença, de pandemia, Senhor, mas também saúde emocional, saúde mental, por estarmos nesse momento, né, de certa forma, trancados dentro de casa, saindo o mínimo possível. Nós vemos como muitos têm se desesperado, muitos têm pensado, têm tirado a sua própria vida, muitos têm, o Pai, se perdido, mas não nós, porque nós temos a Ti, nós confiamos em Ti. Então eu te peço, cuida de cada um, Senhor. Age conforme ali suas carências, suas necessidades. Supre também, Pai, necessidades, Deus, financeiras, Senhor. Supre para que o Teu povo, Pai, tenha ali o alimento, o sustento necessário para viver com dignidade, para que nada venha nos faltar, Senhor. Como Tua palavra mesmo diz, que nunca se viu um justo a mendigar o pão. Então nós temos a certeza, Senhor, que mesmo que o desemprego aumente, Pai, o Senhor não irá deixar nada nos faltar, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, dono do ouro e da prata, Senhor. E que o Senhor sempre irá prover o necessário para cada um de nós. Então continua agindo, Deus, continua operando, continua se manifestando, Pai, em cada um dos Teus filhos, em cada um dos Seus lares, ó Deus, reunindo as famílias. Seja um momento para reestruturar as famílias, Senhor, para que haja entendimento na casa, para que haja um relacionamento melhor, de harmonia, de paz. Restaura o casamento, Senhor. Seja com os maridos para amarem, cuidarem das suas esposas, como Cristo ama e assim mesmo se entregou pela sua igreja. Seja com as esposas, ó Pai, para honrarem seus maridos, auxiliarem seus maridos, como Tua palavra ensina. Ser com os pais para para disciplinarem seus filhos, ó Deus, com mansidão, com sabedoria, com amor, mas que os filhos também possam ser mais obedientes e pacientes, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, restaura nossos lares, nossas famílias, manifesta, ó Deus, para que o mundo veja a diferença que há numa família que teme a Ti, numa família que serve a Ti. Vemos como nesse momento, Pai, muitas famílias agora por estarem juntas têm se desestruturado, casamentos têm sido desfeitos, ó Pai. Mas nós pedimos a Tua direção, pedimos o Teu auxílio, Pai, para cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, cuidar, Deus, de cada um de nós. Fica conosco, nos abençoe, derrama a Tua graça sobre o Teu povo, Deus. Que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus.